Bom dia, gente. Meu nome é Pedro Marim, eu sou professor de matemática do ensino fundamental 2 do ensino médio. Tá? Eu trabalho, além da escola, eu faço parte de uma empresa chamada Corvo do Saci, né, que trabalha com ideia de jogo também. Né? Mas depois a gente fala sobre isso, não é sobre isso que eu vou falar. Então, a ideia de quando a gente trabalha com narrativa, a primeira coisa é pensar o que é narrativa. Né? De onde ela vem, para onde ela vai, recomendo, essas coisas. Narrativa nada mais é do que narrar, né? Contar uma história. Narrar com o outro, narrar junto, certo? Trabalhar um pouco com memória, trabalhar um pouco com essa ideia toda. E de onde que vem as narrativas de uma maneira geral? Bom, a gente sofre influência do cinema, do teatro, televisão, série, quadrinhos, livros e jogos. Como o Pedro falou, Caverna do Dragão é um ótimo exemplo de uma narrativa, que tem uma narrativa, ou seja, tem uma contação de histórias em que a gente está vendo através de uma série, de um filme. Né? E aí, especificamente, o que é um jogo narrativo? Bom, um jogo narrativo é uma história coletiva em que os jogadores, os leitores, constroem os protagonistas para viverem dentro daquele universo imaginário que foi criado. Certo? Então, se a gente estivesse falando de um jogo narrativo do Caverna do Dragão, por exemplo, cada personagem seria um daqueles personagens, assim, cada jogador seria um daqueles personagens. Então, alguém seria o Bob, o outro seria a Sheila, o outro seria o Eric, o Preston, né? E você teria um outro cara que de repente você faria a contação da história do que está acontecendo, né? Pode passar. Então, e aí quando a gente fala de jogo narrativo, a gente sempre trabalha com a ideia de bifurcações, ou seja, de várias possibilidades do que está acontecendo. Por isso o título, e aí, vai abrir a porta? Né? Porque é uma das coisas clássicas do RPG é exatamente essa ideia do que está acontecendo, ou seja, você sempre perguntar o que vai acontecer, né? E aí você vai surgindo as coisas. Então, Ferreira fala que no jogo a história possui pontos, bifurcações que demandavam uma ação do jogador, né? Ou seja, ele era o coautor do jogo, né? E aí trabalhando, pensando na perspectiva de um jogo de computador, né? Um jogo narrativo de computador, ou seja, os desenvolvedores do jogo, eles criaram uma linha central, certo? E pontos de bifurcação. Né? Então quem conta a história, teoricamente, é o desenvolvedor no início do processo. Só que quando o jogo vai para a mesa, ou para a mesa de RPG, para a mesa de jogo, ou no computador, quem cria a história não é mais o desenvolvedor. Quem cria a história é a pessoa que está jogando. Ou seja, ele cria a própria história do que está fazendo com os pontos. Certo? Bom, como já afirma que essa interatividade que você está fazendo com o jogo, né? Jogo, pessoa, pessoa, jogo, né? É uma das principais características apresentadas pela narrativa dos videogames. Certo? E aí, a Novak traz que os elementos do jogo são a linearidade ou não linearidade, ou seja, esse processo de se a história tem um início, meio e fim seguindo uma história central, né? Ou não, de repente uma história mais em que vários pontos vão sendo traçados e o jogador vai traçando essas histórias, né? O controle pelo jogador, ou seja, se tem controle ou se ele não tem, a colaboração, se é um jogo, né, mais cooperativo, a interatividade com o jogador, do jogador com o jogo ou com outros jogadores, e a imersão, ou seja, quanto você se sente dentro daquele processo. Né? Isso são coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala de jogo. Eu vou estar sempre voltando, tá? Porque as coisas estão muito ligadas. E aí, quando a gente pensa de jogo de narrativas ou narrativas de jogo, a gente tem que pensar o seguinte: o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha ou o ovo? O que vem primeiro, a narrativa ou o jogo? Por quê? Porque se a gente for pensar, Life is Strange é um jogo de computador, se não me falo a memória, de 2016, em que a história é basicamente o seguinte: a menina, perdoe, eu vou esquecer o nome, a principal, ela perde a amiga logo nos primeiros momentos do jogo, alguma coisa assim, e ela tem que ficar voltando no tempo para tentar salvar. Só que são vários pontos de conexão, então ela segue um caminho e de repente ela não volta. Aí ela faz outro caminho, aí ela volta, faz outro caminho. Ou seja, se eu for jogar uma vez, eu vou criar uma narrativa. Se cada um jogar aqui, vai criar outra narrativa. Ou seja, é muito mais o jogo pela narrativa, você conhecer a história, ou conhecer as diversas histórias, do que propriamente você pensar que você está jogando um jogo, pelo desafio. Né? Porque a gente sabe que o jogo precisa estar baseado no desafio. Precisa. Né? E aí você tem outros jogos, né, que não são de computador, são de cartas ou de dados, que é o Stories, o Story Cubes e o Sim Mestre das Trevas.
O Sim, Mestre das Trevas basicamente é o seguinte: um jogador é o mestre, os outros jogadores são os goblins que vão precisar fazer alguma coisa. E aí a história vai se desenvolvendo, então você vai contando uma história em que de repente, para convencer o mestre de que aquela coisa que aconteceu foi boa. Né? E aí os outros jogadores vão interrompendo a sua narrativa e vão trocando. Então, as coisas vão acontecendo com cartas. O Histórias é literalmente contar uma história. Você tem um monte de cartas e você vai contando uma história. E o Story Cubes é um jogo em que você joga o dado e você escolhe 3 dados para criar a narrativa. E aí passa o próximo jogador. Aí o jogador joga 9 dados, escolhe 3 dados e continua a narrativa. Ou seja, você está contando uma história junto com outras pessoas. Pedro, e como é que você transforma isso num jogo? Como é que isso é o jogo? Porque em algum momento você não vai ter 9 dados, você vai ter 7, você vai ter 5, porque os dados vão sendo perdidos em determinado momento do jogo. E você, uma hora, não vai conseguir contar a história. Não vai cair, não vai conseguir, vai perder o tempo, e aí isso faz parte da narrativa do jogo. Certo? Pode passar. E aí, se a gente parar para analisar jogos com narrativa, ou seja, jogos que têm uma história, por quê? Porque se a gente parar para pensar lá atrás, né, década de 70, década de 80, quando os jogos começaram a surgir, Mario tem uma narrativa? Tem. Uma narrativa muito fraca, né? Que é a princesa foi pega por um bicho estranho, um lagarto estranho, e você sabe disso no início do jogo. Passa o jogo inteiro e nada mais é falado. Aí no final do jogo você salvou a princesa. Mas peraí, e o meio? O meio não tem nada, não tem nenhuma história no meio. Só tem uns desafios que você vai passando de pular e tal. E aí, de um tempo pra cá as coisas foram mudando. Talvez um dos marcos dizem que é o Ocarina of Time, né? Que foi o primeiro jogo que você tem realmente uma história e um elemento do design, eu acho, que é o cutscene, que é no meio da cena você corta e você coloca uma história para contextualizar a pessoa e contar que realmente está criando essa narrativa do jogo. Né? O The Witcher e o Chrono são exemplos de não linearidade, ou seja, é aquele jogo que você tem um objetivo, mas não necessariamente você precisa cumprir aquele objetivo. Você tem outros objetivos diversos em que você vai andando pelo mundo e o mundo é aberto. Então você não tem uma linha narrativa firme, fixa. Ela vai sendo construída conforme a pessoa, o jogador, né, queira. God of War não. God of War você tem exatamente uma linha narrativa bem construída e bem definida. Você tem que seguir por aquele caminho. Ou seja, eu vou sair por essa porta, eu não consigo entrar nessa porta de cá. Eu vou ter que seguir para aquela porta de lá. Quando que eu vou poder abrir essa porta? Somente quando eu conseguir uma chave, aí eu vou voltar. Ou seja, tem uma linearidade muito bem construída, muito bem definida. Né? Os The Witcher, por exemplo, provavelmente você poderia sair por essa porta e quebrar essa porta aqui lateral e entrar por ela, por exemplo. Ou seja, você não tem um caminho mais aberto. Jogos de computador são mais fáceis. Jogos de tabuleiro com narrativa, você tem o exemplo do Mice and Mystics, que é uma história em que somos pessoas normais, em que por um momento do jogo a gente se transforma em ratinhos e precisa completar missões. E aí tem a história, ou seja, ato 1, ato 2, do que está acontecendo, e você vai contando, ele vai literalmente contando a história e amarrando os seus pontos. Né? Então acho que isso é um jogo com narrativa. E aí talvez o maior de todos... Não, pode falar isso, não vou gastar tempo com isso não. E aí o RPG na educação, que é o que a gente estava falando, que o Pedro estava falando. Né? É possível trazer para a educação? Sim, é possível. Como eu falei um pouco melhor na minha experiência lá no outro. Quando a gente trabalha com RPG, que é essa ideia que o Pedro falou, você constrói uma história em conjunto com outras pessoas. Então você tem ali o treinamento de habilidades, você trabalha com resolução de problemas, com simbolismo, com a sociabilidade do aluno, trabalha com a transdisciplinaridade, porque você tem um tema, uma ideia de um jogo, e você pode trabalhar com vários temas junto com ele. Né? E, por exemplo, se você vai trabalhar com criação de personagem, né? Porque cada um tem personagem. Tá, como é que o personagem, como age? De onde veio o personagem? Qual é a história do personagem? Qual é a personalidade do personagem? Como é que ele se veste? Qual é a aparência? E aí você usa como base o elemento histórico, por exemplo. Tá, então um personagem, será que um europeu do século XV vai se vestir igual a um europeu do século XVII? Será que não? Como é que funciona? Sabe que não, mas como é que funciona isso? Ou seja, faz um trabalho de pesquisa que dá para trabalhar isso na sala de aula. Né? E aí você tem a experiência do jogador vivendo aquilo e você trabalha com a memória e a construção de diários.
né? Então, dá para trabalhar com narrativa, RPG na educação, narrativa de uma maneira geral, na sala de aula. Né? Pode passar. Basicamente o que eu precisava falar era isso, né? Porque os outros vão complementar um pouco essa fala inicial. Né? Ok, obrigado. Bom, eu sou psicólogo, né? Formação psicanálise, sou piquedista também, pela escola da área. E eu comecei a trabalhar com jogos de forma meio torta, né? Eu sempre fui curioso por jogos, gostava muito de RPG na década de 80 e nunca conseguia jogar, porque não encontrava quem jogava naquele período. Eu vi o Caverna do Dragão, tem um filme do Tom Hanks, não sei se alguém aqui já assistiu, que é péssimo para falar de RPG, mas que é um jogo para falar dos perigos do RPG, que tem um cara que se suicida no meio, é Maze and Monsters. E foi a primeira vez que eu vi um jogo de RPG, o que era um jogo de RPG, e em vez de eu ficar com medo do jogo, obviamente eu fiquei muito curioso de conhecer. Eu consegui jogar lá pelo começo dos anos 90, RPG. Eu sou meio de geração Xerox, meio que a gente chama de geração Xerox, são aqueles caras que os primeiros livros que tinham começando a jogar. Só que eu fiz psicologia, eu queria trabalhar com RPG na época da faculdade, e não achei gente para trabalhar naquele período. Foi começar a ter gente mais fácil de achar, eu já estava no final da faculdade, já tinha acabado a faculdade, já estava trabalhando em sexualidade, onde eu fiz a maior parte da minha formação na área de saúde. E lá por 2010, 2008, mais ou menos, quando eu já estava morando aqui no Rio, como eu gostava muito de jogos, minha mulher falou, pô, você gosta de jogos, você não tenta dar aula de jogos na escola? Eu olhei para ela e falei, não, ideia maluca, mas vamos lá, né? Ela boas ideias, eu fui, topei, e estou desde, já faz assim, quase 10 anos já na escola, né? Mais de uma escola, mas na escola que os filhos estudam, dando aula de jogos lá. Como é que funciona? Eu vou jogar com a molecada, a gente senta, joga, apresenta jogo de tabuleiro, apresenta RPG, fala alguma coisa sobre a construção de jogo. E a minha experiência com jogos é um pouco diferente do Pedro, por exemplo, que eu não uso o jogo como forma didática no sentido de elemento, eu uso o jogo como forma de socialização. Porque é o que eu faço bem, e porque eu acho que tem professores no colégio abalizados que sabem trabalhar com jogos muito bem, não precisam da minha ajuda. Mas eu acho que essa parte de socialização funciona bem para mim. E a gente tem alguns casos, por exemplo, de alunos que tinham déficit de atenção, que o jogo ajudou bastante, o jogo de RPG, o jogo de tabuleiro ajudou bastante. A gente teve casos, a gente teve mais de um aluno autista, que com o jogo, autista leve, né, dentro do espectro autista, mas baixa dificuldade, que também a gente viu o desempenho dele melhorar, as questões que ele podia, com a socialização, o pequeno grupo dele ajudou bastante. Algumas pessoas com dificuldade de leitura ajudou bastante. Vou falar um pouquinho rapidamente dessas coisas, mas para dar ideia para vocês, ou que já trabalham, ou que pretendem trabalhar com alguma coisa, para a gente poder pensar um pouco isso. Vamos adiante. Então, assim, o jogo narrativo, quando a gente pensa, ele tem alguns elementos que eu considero importantes. Primeiro, a associação de ideias, né? Quando a gente tem a narrativa, a gente vai fazer, principalmente quando você constrói a narrativa não é pronta, que nem em alguns jogos que o Pedro falou, você vai tendo essa construção com um grupo. Então você vai dar uma situação inicial para o grupo e o grupo vai decidir o que vai fazer. Vai abrir a porta, não vai, né? Para quem mestra, né? que é para quem geralmente controla o jogo, um dos maiores desafios é você querer que os caras façam uma coisa, você constrói toda uma missão baseada no contato com o personagem. Primeira coisa que o personagem vai e mata aquele personagem. Aí você acabou a tua história, né? Vocês querem que eles vão para uma taberna para encontrar alguém que vai dar uma missão para ele. O que eles fazem? Eles resolvem ficar 5 horas dentro da mesa, batendo papo com o cara da ferraria, porque eles acham que lá tem alguma coisa. E eles têm que ir criando em cima. Então, eles trazem, os jogadores trazem muito esses elementos, é muito rico. E o ideal é quando você prepara jogos, você tem uma boa carga de leitura, de filme, de ideias, de contato com eles, para você ter algumas ideias pré-preparadas, para se eles vão para um lado que você não preparou, você poder jogar em cima do que eles estão trazendo, né? E eu acho, pessoalmente, né, dependendo do jogo sem compromisso histórico, sem dar uma aula de história, por exemplo, você tem um descompromisso com a precisão histórica. Você não precisa, em alguns jogos, tem jogos que você tem, a função é essa, você saber exatamente como era a idade medieval. Mas você está falando, por exemplo, de fantasia medieval, não precisa ter uma precisão histórica no vestido. Mas o ideal é que você tenha veracidade de conceito, ou seja, as pessoas da Idade Média se comportam e tem uma cabeça da Idade Média, não tem uma cabeça da Idade Moderna, né? Tem preconceitos e tem formas de agir, tem formas de interpretar as situações dentro daquela população que eles vivem. Ou eu gosto muito de Cyberpunk, as pessoas dentro do Cyberpunk têm uma visão de tecnologia e de sociedade muito crítica com relação ao que estava acontecendo. Então você tem que usar esse conceito. Não precisa ser preciso
no sentido de elementos críticos, saber exatamente qual é a cor da gravata que o cara está usando, isso não precisa. Mas você tem que ter tem que ter fidelidade ao conceito original, tá? Outra coisa que a gente, quando pensa em jogo e narrativa, é que a gente tem a ideia da suspensão da descrença, né? Quando a gente lê um livro de vampiro, por exemplo, mesmo que a gente saiba que vampiro não existe, acho, a gente está jogando um jogo de vampiro, ou está lendo um livro de vampiro, está lendo um Drácula, a gente sabe que aquilo é irreal, né? Mas a gente para de eu não vou ficar acreditando isso é impossível, isso não acontece, para a gente poder curtir o livro. Quando a gente vai ler um livro de ficção científica, quando a gente vai ler um livro de um período histórico qualquer, a gente não precisa seguir a precisão histórica ou seguir aquilo como se fosse o tempo todo algo criticável, porque é uma história, uma fantasia, é uma narrativa, e não precisa ter tanto compromisso com tantas precisões. Alguma coisa, mas não precisa fugir muito disso. Tá? E a gente tem dentro do jogo a ideia do círculo mágico, que é a ideia de que quando você entra num jogo, é como se você entrasse numa espécie de um círculo mágico, literalmente, né? A ideia é praticamente essa, não mística, mas de sentimento, e na qual, quando você começa a jogar, você entra naquele mundo, naquele jogo, e você absorve as ideias, absorve a ambientação daquele jogo. Eu acho que são conceitos muito parecidos, tanto na leitura quanto no jogo, que a gente entra, a gente desliga um pouco o nosso sentido de realidade de fora, e a gente passa a vivenciar a realidade, que é muito gostosa, aquele momento de escape, vamos dizer assim, da realidade, que é muito bom, né? desde controlado, né? E o individual vai entrar muito no preenchimento de lacunas. Se você jogar a mesma aventura com dois grupos, com dois adolescentes diferentes, cada grupo vai ter ideias e vai ter conceitos muito próprios, muito diferentes que eles vão fazer. Eu posso dar, por exemplo, um personagem que é um personagem mais social, aquele cara que vai mais de contato social, dá na mão de um garoto que ele vai pegar e vai fazer aquele cara entrar em duelo direto. Ou posso dar na mão de outro que vai fazer aquele cara, não, vai ser o cara mais político, ele vai conseguir informações, enfim. Então isso varia muito de jogador para jogador, de situação para situação, de grupo para grupo e de mestre para mestre. E cada mestre vai pegar uma aventura e vai criar sua própria realidade, suas próprias vivências dentro daquela mesa. Tá? O ideal em jogos narrativos é que eles sejam mais horizontais que verticais. Apesar da gente ter, né, a figura do mestre, que é o cara que controla o jogo em geral, o ideal é que os jogadores possam ter bastante qualidade de fala, bastante qualidade de ideias de para onde a gente vai conduzir essa ideia, para onde a gente vai conduzir esse jogo. Tá? E a construção em sentido próprio do grupo que a gente estava falando, e a criação de vínculos afetivos. Né? Porque a gente vê que um grupo de jogadores que joga mais de uma, duas vezes, começam a se relacionar, inclusive fora da mesa. A gente tem alguns grupos de psicologia que estão pegando adolescentes que têm dificuldade de relacionamento, e estão começando a usar jogos de RPG para a molecada interagir, se conhecer, para formar um pequeno vínculo, um pequeno grupo ali, de pessoas que não se conheciam antes. Isso tem funcionado bem. Tá? Próximo. Quanto tempo, Cati? Não, tá direitinho, né? Tá. As pessoas vão 51 minutos agora. E aí algumas dicas, né, de quem já tem jogado muito com esse público, né? Primeiro é assim, um humor simples quando a gente vai jogar com criança e com adolescente. Tá? A gente pode ter tido um dia do cão, pisado no cocô do cachorro, furado o pneu, brigado com o guarda. A hora de sentar e jogar, mesmo que a gente não esteja com humor, a gente tem que transmitir bom humor para os jogadores. Eles percebem muito se a gente não estiver trazendo isso, e se a gente chegar mal-humorado, eles desanimam. A gente tem que puxar eles um pouco, a gente tem que jogar um pouco de energia bacana nesse sentido, de positividade, de afetividade, para eles devolverem em termos de jogo. Tá? A segunda é aceitar a demanda deles. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas assim, eles vêm com ideias malucas. Tá? Tipo, cara, eu tinha um grupo, eu vou falar disso, mas que adorava Harry Potter. E assim, eu tinha lido Harry Potter, eu tinha o filme Harry Potter, esse cara nem imaginava fazer um jogo de RPG. Eu tive que fazer um jogo de RPG de Harry Potter porque eles amavam, eu tive que criar do zero isso, porque eu não tenho, porque a autora nem gosta de RPG, então não autorizou, então assim, muito, muito complicado. Mas você tem que pegar e ver o que eles estão pedindo e trazer dentro das suas possibilidades aquilo que eles estão pedindo. Né? A segunda coisa é, mesmo que você jogar no lixo, né? Preparar uma boa aventura, prepara o que você quer fazer, né, na aventura quando você for jogar para esse público, e cara, esquece se a coisa sair do trilho e for para outro caminho. Porque eles são um público que tem as próprias demandas, as próprias exigências, e às vezes dá uma ideia, que é aquela ideia de gerir, de fazer uma coisa completamente diferente, e a gente tem que correr atrás deles. Não dá pra gente ficar no que a gente quer que eles façam só, porque senão eles não se divertem. Parte da diversão é essa possibilidade exploratória que eles têm. O RPG tem muito isso, essa narrativa exploratória, de explorar o mundo. É muito gostoso a gente ver criança e pré-adolescente fazendo isso. Tá? Dar ritmo para a aventura, né? Não pode ser aquela aventura
O combate não é necessário, mas tem que ter alguma ameaça, tem que ter algum perigo, e tem que ter momentos de relaxamento para eles poderem vivenciar as duas coisas. Né? A afetividade deles não aguenta ficar o tempo todo na tensão, mas se você ficar muito tempo sem trazer elementos novos para a aventura, sem trazer desafios para a aventura, eles não vão conseguir absorver isso bem. Né? Você, para criança, normalmente não preciso, mas para criança eu uso muito elemento tátil, visual, sonoro. Música, né? Por exemplo, uma vez eles estavam numa aventura que era um show de rock. Eu levei um rockzinho, botei para eles tocando enquanto estavam lá na aventura. Aí uma hora que eles queriam falar alguma coisa, eu aumentava o som e não deixava eles se ouvirem, porque eles estavam no show. E adoraram, brincaram, foi legal. Né? Ou visual, ou tátil. Principalmente quando você trabalha com crianças não visuais, é importante você ter elementos táteis, dá para trabalhar. Ainda é um trabalho que está precisando ser mais desenvolvido, mas já tem grupos que trabalham com cegos, por exemplo, alguns preferem esse chamado, não gostam de deficiente visual, o termo geralmente não é muito bem aceito, mas eu uso não visuais, você ter objetos táteis e sonoros é muito bom também. Tá? Estimular a participação de todos. Às vezes vai ter aquele menino que fica no canto e não fala, porque normalmente aquele menino ou aquela menina não falam, não conseguem falar. A gente puxar essas crianças um pouco é sempre bom, sem forçar demais, convidar eles para jogarem, convidar eles para participarem, ou perguntar o que eles vão fazer naquela situação para tirar o foco de quem fala muito e dar espaço para virar um ambiente mais democrático, vamos dizer assim. Tá? Eu não aconselho com criança e adolescente grupos de mais de 6 jogadores. Eu sou jogador experiente, mestre experiente de muitos anos, com mais de 6, com criança eu não consigo, até 6 eu seguro. Mas saiba um grupo que vocês têm. Se você não está acostumado a mestrar 3, 4 crianças no máximo, porque é muita coisa e você tem que dar atenção a muita coisa ao mesmo tempo, e teu foco de atenção tem que estar ligado em todos eles ao mesmo tempo. Tá? Seguindo a lógica infantil, né? Eu gosto muito desse exemplo. Eu tinha um aluno, hoje em dia ele já está no colégio, mas ele era no colégio porque é paulista, né? Ele está no ensino médio. Eles tinham que entrar no castelo, tinham que invadir um castelo. E aí eu botei lá um guarda vestido de armadura na frente do castelo, que eles tinham que ou desafiar o guarda, ou passar pelos túneis, ou pular o muro. Eu já imaginei algumas possibilidades para ele. Né? Aí o menino falou assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu falei, não, o que você vai fazer? Eu vou fazer xixi na armadura. E eu gosto desse exemplo, cara, porque eu achei brilhante isso. Não, como você vai fazer xixi? Não, eu vou fazer xixi na armadura, a armadura vai enferrujar, e aí ele não vai conseguir se mexer, a gente consegue passar. Óbvio, né? A gente sabe que a coisa não é instantânea, mas dentro da lógica infantil fez tanto sentido, e eu achei tão genial a possibilidade dele pensar nisso que eu deixei. E é uma aventura que eu ainda encontro com ele, a gente ainda lembra dessa aventura, eu brinco com ele, gosta desse referencial. Tá? É importante a gente ter esse cuidado, ver como que eles estão enxergando a aventura, e não só como um adulto enxerga a aventura. Tá? E isso é uma questão de sala, tá? Aqui não é metafórico não, aqui é verídico, tá? Portas abertas ou destrancadas, tá? Muita gente não entende o que é RPG e nem entende o que são jogos narrativos. Tá? Se você for trabalhar numa escola, numa instituição, sempre deixa a porta aberta, ou se não for possível por causa de barulho e ruído, pelo menos a porta destancada, para qualquer pessoa poder entrar na sala a qualquer momento, saber o que está ocorrendo, deixar os alunos avisados que alguém pode abrir a porta a qualquer momento, para você ter esse controle, inclusive ter o pessoal profissional, tá? Sabendo o que está acontecendo. Tá? Quando eu falo em respeitar a idade dos jogadores, é o seguinte, minha primeira tentativa de jogar com criança foi um jogo chamado Cat, um jogo maravilhoso, tá, do John Wick, em que os jogadores são gatos, com habilidades de gatos, um jogo meio místico, muito legal, assim, de criação, né, os gatos na verdade são uma espécie dominante no mundo, eles estão aqui para proteger os seres humanos, é fantástico, é genial o jogo. E é um jogo muito narrativo, praticamente todo momento o jogador cria. E sabe aquela coisa, criança é muito imaginativa, né? Não caia na roubada de dar um jogo muito imaginativo para a criança, porque não que eles não sejam, mas eles ficam cansados muito rápido. A gente tem essa possibilidade narrativa e imaginativa, mas a gente se cansa menos ao longo do tempo. Eles gastam energia mental para conseguir jogar um jogo desses muito grande. Se você mais de meia hora, 40 minutos, se você não acabar o jogo, eles não aguentam mais. Você tem que parar o jogo e fazer outra coisa. Tá? Então assim, é um jogo legal para um público um pouco mais velho. Os jogos muito abertos para crianças, a não ser que você seja um mestre com muita tarimba, e mesmo assim é difícil, e depende muito dos jogadores, eu sugiro evitar. Tá? Então eu, apesar de não gostar, eu sou um jogador de RPG que eu odeio Dungeons & Dragons, eu sou esquisito nesse ponto, mas o Dungeons & Dragons, aquele jogo de masmorra, entra na masmorra, entra, não entra, mata o dragão, não mata o dragão, captura o tesouro, para as crianças, né, principalmente para o público mais jovem, essa coisa bem delimitada, o ambiente é mais fechado, e eles têm escolhas mais tranquilas para fazer, que eles conseguem visualizar dentro da narrativa, funciona melhor. O Igor Molino, inclusive palestra aqui do lado agora,
ele tem um jogo para crianças que é muito legalzinho, que é esse aqui. Vamos pro próximo. Eu, pessoalmente, amo um jogo que é esse. Esse RPG não foi traduzido até hoje, não sei porquê. Para mim, é o melhor RPG que tem atualmente para você trabalhar com criança e adolescente. A história, basicamente, é você pegar contos de fadas, e o jogo tem uma mecânica muito simples, muito narrativa, de criação de jogos, de personagens de contos de fadas, para você jogar nessa ambientação. Então, por exemplo, tem um lugar que é a Ilha dos Brinquedos Perdidos. E na Ilha dos Brinquedos Perdidos você pode ser um ursinho que a sua menina, de quem você cuidava, de quem você era protetor, foi raptada por um goblin, pelo que seja. E aí você vai atrás dessa menina no conto de fadas para proteger. Você pode ser a Chapeuzinho Vermelho e Caçadora de Lobos. Você pode pegar a história original e subverter a história original. E esse jogo tem uma possibilidade narrativa muito boa. E tá em inglês, tá? Mas o criador do jogo, ele gasta páginas e páginas, 40 páginas, para explicar como ele e o grupo jogam. Então, para quem nunca jogou RPG, vale a pena entender um pouco como é que é o processo criativo dentro da criação do mundo. E você ter exemplos, você conseguir pensar a partir disso. Fora que é uma aula de história de contos de fadas fantástica, vale a pena só por causa disso. No próximo. Obrigado. Com relação à apropriação de sentidos, né? A que nós está falando, os adolescentes, as crianças costumam pedir jogos da realidade deles, né? Por exemplo, eu tive Harry Potter, eu tive que fazer anos de Harry Potter, né? E aí, assim, teve um que era o caso da mantícora. Então tinha uma mantícora dentro da escola de Hogwarts, inventei do zero essa história, e aí eles tinham que descobrir quem era a mantícora que estava disfarçada. Então isso levaram várias sessões. Quando eles finalmente descobriram, foi um barulho, foi numa tensão crescente. Mas o que foi legal? As crianças que gostavam de Harry Potter e as que não gostavam passaram a ler ou admirar mais a história do Harry Potter, porque não virou só uma coisa escrita por alguém. O Harry Potter ficou um pouco deles. Eles criaram os personagens de Harry Potter, eles tinham uma visão do que deveria ser Hogwarts, do que deveria ser aquela visão do jogo deles. Não passou a ser só um consumo passivo, passou a ser uma coisa interativa, uma coisa que é deles também, que a eles também pertence. Mesma coisa Scooby-Doo, Caçador de Zumbi, do Dollars, tanto pelo Scooby-Doo. O Chris Jackson, do Velocino de Ouro, foi uma outra campanha que eu fiz com eles, que eles tinham que enfrentar um cara que era o Douradinho, eles descobrirem dentro da mitologia quem era o Douradinho, demorou várias sessões, tiveram que ler mitologia, tiveram que estudar algumas coisas, trouxeram opiniões, tentaram descobrir quem que era. Aí tem uma questão do ouro dentro da filosofia dentro dos gregos, né, histórica, então como é que era o ouro, o que não era, o que significava, até eles redescobrirem o que acontecia, demorou bastante. E outro exemplo que eu gosto é o Cyberpunk vs Bioshock. Bioshock é um jogo, um videogame que eu nunca joguei, mas tem um cara lá que tem uma armadura gigante, e dentro do jogo eles queriam jogar o Cyberpunk com essa vertente. Então eu tive que ir atrás, assistir ao vídeo do jogo, ver como é que eram os personagens, criar dentro do ambiente Cyberpunk para poder criar uma campanha que ficou legal. No final das contas consegui para ele. Vamos pro próximo. Você vai jogar com adolescentes mais velhos, lembre sempre que eles têm como referência principalmente animes e games, tá? Tem uns animes que eu nunca tinha ouvido falar, que eu não sei nem pronunciar, mas que lá vou eu descobrir pelo menos o que é. Alguns eu consigo, alguns eu também tenho que reconhecer meu limite. Tá? Cuidado redobrado com sexualidade, confronto e conforto de jogadores e jogadoras. Tá? A gente está numa idade que às vezes o menino, muito você vê os jogadores às vezes sendo mais agressivos com uma jogadora, você vê algumas situações de tentativa de sedução, que as meninas às vezes sentem bem, às vezes não, então tem que tomar muito cuidado com isso quando estiver jogando com esse público, porque você tem particularidades com adolescentes que você precisa estar bem preparado. Toma cuidado bastante com isso, tá? E eles são adolescentes, né? Se eles fossem realmente maduros, eles eram adultos. Se eles fossem realmente imaturos, eles eram crianças. Eles estão naquele meio termo em que, para algumas coisas, eles são excelentes, para outras coisas, eles são muito incapazes ainda. Então, saber mediar e saber perceber e ir com calma para perceber qual é a realidade de cada grupo, de cada jogador, de cada aluno é importante, tá? Saber dosar a violência. Tem alguns que amam violência, eles gostam de sangue espirrando na narração. Se você levar ketchup e espirrar na mesa, então eles vão vibrar. Mas toma cuidado, porque às vezes uma coisa muito violenta pode ser passada entre eles, ou até para a própria direção de uma escola, ou para pais, de uma forma errônea, ou eles mesmos. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. As coisas já são violentas demais. Não é que a gente precisa ignorar a violência, mas vamos tomar cuidado em como a gente usa e como a gente escreve, tá? Portas abertas, portas trancadas, que nem eu já tinha dito, que repetiu, e o jogo deve ser espontâneo, tá? O ideal dentro do jogar isso não vale só para jogo narrativo, vale para qualquer jogo. Em vez de você puxar o cara na marra para o cara jogar,
você convidar. Se ele quiser sentar e jogar, ele vai sentar e jogar. Se ele não quiser sentar e jogar, deixa ele no canto dele. Ou um dia ele senta e joga, um dia ele nunca joga. Mas tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser uma coisa que traga para ele, que venha da vontade, o desejo dele ou dela jogar. Tá bom? E outra coisa que eu gosto muito de fazer com jogos, e eu não faço isso só com crianças e adolescentes, mas eu faço isso com o público adulto. O Klaus aqui jogou essa mesa, inclusive, comigo. Eu gosto muito de pegar ambientações que existem e transformar essas ambientações para elementos que não estavam lá originalmente. Eu tenho uma campanha inteira com o Lando Calrissian. Eu sou absolutamente fanático pelo Lando, o meu personagem preferido em Guerra das Estrelas, e eu acho que o papel dele em Guerra das Estrelas é muito pequeno. E a gente tem um problema de representatividade do Guerra das Estrelas muito grande. O Lando entrou teoricamente para substituir isso, não fez muito bem, porque não foi bem aproveitado, mas é essa a ideia. E como eu gosto muito de filmes Black Exploitation, eu cresci na década de 70 e 80 assistindo filme de Kung Fu, Black Exploitation, Bang Bang, então eu tenho isso como referência visceral da minha infância e adolescência. Né? Então a ideia foi, eu estudei que nem um condenado, como é que eram os filmes, como é que funcionavam, como é que era a lógica dos filmes, para poder construir isso. Tá? Então eu tenho, óbvio, não são só isso, mas a ideia do jogo é que você possa fazer uma coisa que não estava lá. O Lando é o verdadeiro herói na história, e o Luke Skywalker é o vilão. Tá? Ele tem lá no lugar da mão dele, ele tem um sábio de luz, e eles passam todas as aventuras enfrentando o Luke Skywalker, alguém do Império mandado pelo Luke Skywalker, em vez de ter o Darth Vader. Tá? Próximo. E outra coisa pra gente finalizar, assim, jogo não é terapia, tá? Mesmo se tem alguém aqui da área de psicologia ou saúde, tem alguém aqui? A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe, né? Quando a gente usa isso dentro do ambiente terapêutico, dentro do consultório, é muito bacana. Mas para usar como terapia, como forma de acesso ao adolescente, fora do consultório, sem o setting adequado, só dá desgraça. Tá? A gente sensibiliza alguém que não estava lá pronto para ser sensibilizado, a gente não tem uma escuta adequada que pode acontecer. Então, muito cuidado. Apesar de ser um elemento que traz elementos emocionais, muito cuidado para não transformar um jogo narrativo numa sessão de terapia. Se identificar algum problema, procure a instituição, procure os responsáveis, veja como é que vocês vão resolver. Tá? Não usa o jogo dessa forma, porque a potencialidade de estrago, como ele fica, o adolescente fica muito aberto, ele fica muito aberto ao que está acontecendo no jogo, isso é potencialmente ruim. Tá? E eu gosto de usar o termo de psicanálise de boteco, assim, o cara vê um termo e fala, não, isso é tal coisa, o cara nem conhece psicanálise e vai usar um termo fora da área sem conhecer o que está fazendo. Então cuidado muito com esse uso, mas o fulano falou tal coisa em jogo, aposto que ele tem tal problema. Gente, não aposta nada. Se vocês acharem que tem algum problema que vocês estão identificando, de novo, conversa com a coordenação da escola ou da instituição e vê o que vocês vão fazer, não vai pelo achismo. Tá? A gente que é psicólogo imagina que não tem aula de formação em cima disso, tá bom? Isso, tá bom? Obrigado. Oi, gente, tudo bem? Não tá melhor aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu não sou educadora, eu sou designer, mas eu acredito que eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre design e também porque eu tenho 20 anos, mais ou menos, ou mais, de RPG, de jogando e mestrando. Então, algumas coisas que os Pedros falaram, eu queria falar um pouco sobre narrativa, né, dentro da mesa de jogo, narrativa como um todo. Acho que quando a gente senta para jogar, a gente como mestre, né, geralmente o educador vai se colocar no papel de mestre, o mestre do jogo ele não é o dono do jogo, como foi citado aqui. Eu acho que ele é uma parte do criador da história. Eu acho que os jogadores, sejam adolescentes ou mais velhos, eles são tão autores da história que está sendo criada ali, sendo narrada ali, quanto o próprio narrador. O narrador está ali para botar aquele cenário, para fazer o personagem que não está ali, para ver questão de regra, para se a pessoa quer pular para um lugar que não pode, mas ele é só mais uma parte. O jogo em si, a história que é contada, essa jornada que é feita, é uma jornada que todo mundo vai junto, criando aos passos, né, que vão se dando. Então eu tenho, né, 20 anos aí de RPG e entrei no design há pouquíssimo tempo, saí tem 6 meses. E eu não sei dizer para vocês o que é designer. Na verdade, ninguém sabe o que é design. A gente, quando a gente está na faculdade, a gente, né, para fora, a gente finge que a gente sabe o que é design, mas
como é uma coisa muito nova, nasceu agora na Revolução Industrial e já se tornou um design completamente diferente, né, de uns 20 anos para cá por conta, né, de computador, tecnologia, a gente ainda não tem um lugar certo, uma frase bonita que vai descrever o que a gente faz. Né? A gente tem autores da nossa área que tentam desesperadamente dizer o que é, mas a gente sabe ainda que é um processo em criação, né? Que estamos criando em conjunto, tanto nós designers quanto junto com a própria sociedade. Você vai achar em muitos lugares, né? Se alguém quiser ler, pode ler, mas é a definição da boa e velha Wikipédia. É isso e não é isso. Né? Esse é o grande problema. No final das contas, depois de muito pensar, ler, conversar com os colegas, se você quiser resumir mais ou menos o que é design é processo. Então, por ele ter esse processo, né, você tem uma demanda inicial e aí você vai construindo aos poucos, geralmente com, né, se for um bom designer, com o seu usuário final, para chegar no fim. Eu acho que o design acaba se assemelhando muito a uma narrativa que você faz com os seus jogadores. Você tem uma história que você quer contar, você desenvolve, né, você com os seus jogadores e juntos vocês chegam em algum lugar final. Então acho que tem uma semelhança muito grande. Tá. É óbvio que com a minha história de ter 20 anos de RPG, eu entrei pro design com uma cabeça diferente e talvez eu esteja, né, falando todas essas coisas aqui hoje para vocês porque eu tenho uma visão dessa narrativa de RPG. O RPG me fez chegar dentro do design já pensando nessas jornadas, nessas contações de história quando você lida com qualquer projeto, com qualquer demanda de design. Seja um designer de jogos, seja fazer o cartão para o cliente, fazer a edição de um livro ou alguma coisa assim. Eu penso nessa questão de ouvir as outras pessoas das outras áreas, de ouvir o usuário para você criar essa narrativa. E o design me ajudou incrivelmente dentro do RPG, porque eu mestrava, né, há muito tempo. Só que eu tinha uma dificuldade que as minhas histórias elas iam. E elas não chegavam muito a lugar nenhum, assim. Chegava uma hora que eu perdia a mão da aventura e não dava para continuar ela. Então, o designer, por eles terem diversos fluxogramas que você não sabe qual vai ser o processo, mas você entende como esse processo mais ou menos deveria acontecer, isso me ajudou demais para fazer aventuras de RPG. E o RPG também, né? Vocês devem conhecer a Jornada do Herói, que é uma forma de um recurso narrativo. Eu fiz projeto de design utilizando os passos da Jornada do Herói para fazer aquele projeto acabar. E não tinha nada a ver com narrativa, jogo, nem nada do tipo. E com isso, muita gente me pede, né, foi me pedido, fala de design de jogos, né? Eu já fiz, durante a faculdade, eu desenvolvi 2 jogos, mas design de jogos, até às vezes me parece uma coisa redundante. Eu sei que existe a área, é uma galera que se aprofunda mais nisso, mas eu acho que o design por si só, ele já faz essa construção toda narrativa. O designer é esse processo. Então, você não necessariamente precisa falar do designer de jogos. O design por si só, você tem todas essas etapas de jogo. Então, quando você fala, mas porque a área de design de jogos está inovando, está trazendo coisa... Sim, óbvio, tem pessoas que estudam mais isso. Mas o próprio designer, né, sem essa parte de jogos, ela já ajuda nessa construção dos próprios jogos. Você não precisa, né? É que nem design thinking. Todo mundo adora falar do design thinking, mas o design por si só já é o design thinking. A metodologia de processo do designer já é o próprio design thinking. A gente tem no próprio design essa mania de ficar botando adjetivos que já fazem parte do próprio substantivo. Então, design de jogos
é design. É óbvio que tem aquelas pessoas que são, né, completamente dentro da área de jogos e só fazem jogos, e óbvio eles têm um know-how muito maior sobre isso. Mas o design, qualquer designer já trabalha com as mesmas concepções que um designer de jogos trabalharia. Então, eu sou meio aficionado por meme, mas enfim. Isso que eu estava falando, né, falei lá no começo, da criação da história que a gente faz na mesa de jogo, ou do processo que a gente cria para chegar num produto final no design, eu acho que isso tem a ver com todos, né, as coisas do nosso dia a dia que são construções. A gente só chega, a gente só faz as coisas que a gente faz, seja no jogo, ou no design, ou na vida, porque somos quem somos. Aquelas pessoas que estão ali jogando com a gente são aquelas pessoas que, se fossem outras, seriam uma outra história que estava sendo contada. Então eu acho que a jornada que a gente vê no RPG é uma questão de a arte imita a vida imita a arte. Essa jornada de narrativa contada é exatamente um espelho do que a gente vive, né, as construções todas que a gente faz no dia a dia. Por isso que o design, eu acho que se emparelha com um RPG, com a narrativa, porque ele é uma ciência que exatamente põe esses mesmos passos de criação coletiva que o RPG traz pra gente, que o jogo traz pra gente. Eu falo rápido. E a ideia agora é a gente poder discutir e ver o que vocês querem. Eu tenho uma experiência de aula, eu gosto de ser menos, quanto mais eu fico, menos formal eu estou ficando, porque eu acho que a formalidade atrapalha muitas vezes e afasta. A ideia é poder ouvir de vocês o que vocês querem, o que vocês estão pensando, o que vocês têm de planejamento, e poder a gente discutir um pouco aí o que a gente pode fazer nesse sentido. Perguntas, enfim. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que foi assim, a tua inserção dentro do universo escolar, né? Como é que você se inseriu nessa história aí? Bom, eu era pai de uma escola, eu sou pai, né, de uma escola aqui na Tijuca, e vou falar, eu sou pai do Obra Militar, né, lá na Tijuca, e eu tinha como eu gosto de jogos, eles têm lá umas oficinas pós-horário, que eram permitidos você levar aula de canto, aula de xadrez, aula de circo, aulas de violão, enfim. Eu falei, vou lá, vou tentar, né? Vou dar uma oficina de jogos lá. A ideia original que eu comecei foi com jogos de RPG só. E aí quando eu comecei a dar RPG, o que eu percebi é que assim, nem sempre eles estavam afim de jogar RPG. Eu comecei a levar, e eu comecei a jogar muito mais tabuleiro por causa disso, comecei a levar jogo de tabuleiro também, primeiro calar com RPG, porque às vezes eles queriam jogar RPG, às vezes não. Tinha época que eles só queriam RPG, ficavam um ano jogando RPG. Tinha época assim, tinha turmas, que varia muito de turma para turma, que eles gostavam mais de tabuleiro, gostam mais de tabuleiro, mais de RPG, então isso varia muito. Dentro disso, eu comecei a organizar lá dentro da escola, porque o diretor queria uma atividade eventual com os adolescentes e as famílias, que trouxesse os adolescentes para isso, eu tinha pensado que gostava de sexualidade, mas eu propus, em vez disso, fazer o Joga Mitá, que eu já faço há quase 10 anos. O Mitá é um encontro semestral, é aberto ao público, né? Então não é só fechado dentro da escola, é aberto para as comunidades em volta também, para o público em geral, gratuito, e uma vez por semestre a gente fica lá na manhã, o Pedro, a Rafaela já foi também, a gente vai lá, senta, leva jogos de tabuleiro, leva jogos de RPG, para a molecada jogar com os pais, para a molecada jogar com amigos, para a molecada apresentar jogo para quem quer apresentar, para quem tem projeto de jogo e quer experimentar o jogo, o público adolescente, saber que ela vai ter um público que gosta de jogo, que ele vai poder fazer experimentação lá. Então a minha inserção foi muito por esse sentido, né? E como eu já trabalhava com adolescentes por causa da época eu trabalhava muito com terapia e com educação sexual, eu já tinha esse conhecimento prévio, então para mim foi um pouco mais fácil. Eu já tinha esse dado, eu já tinha esse contato, trabalho bem com crianças, com informação, então eu já tinha essa experiência prévia, e por causa disso, para a minha parte de jogos foi um pouco mais tranquilo. Uma coisa da prática, você fala que o grupo máximo é de 6 alunos. E aí, se a turma for maior do que isso, como é que Pois é, isso é um problema. Quando você vai pensar em RPG, você deve falar. Mas quando você vai pensar em RPG, para mim, eu consigo mestrar com mais de 10, 12 pessoas. O Cláudio está aqui mais uma vez, é testemunha. A gente não viu jogar com
preocupar com aquilo. Mas para a criança, eu não consigo. Assim, se alguém conseguir, meus parabéns, sou fã, porque é muito difícil. É muito grande. Eu tenho uma experiência já longa também de RPG numa escola que eu lá em Niterói, educação educacional. E aí esse ano lá a gente pode fazer com o Pedro, eu posso criar disciplinas. E aí eu criei uma disciplina de RPG. Eu sou com 8 alunos, então eu mestrei com um grupo de 8 alunos. Depois aumentou para 12, e aí eu não consegui mestrar, ficou muito difícil, porque parte do grupo eles se dividiram. Mas chegou no planeta, aí uma parte quis ficar na nave e a outra parte quis explorar o planeta. Eu fiz isso o jogo todo, boa parte do jogo, só que chegou uma hora que foi impossível, porque o grupo que estava na nave resolveu levantar voo e quase que abandonar o resto do grupo lá embaixo. E aí o que você faz? Como é que você concelia isso, entendeu? Na verdade eles fizeram muito pior, porque como eles descobriram que o planeta estava vivo e eles resolveram matar o planeta. E aí quem estava dentro do planeta morreu. E eles fugiram. E aí o que você faz? Por sorte o jogo acabou o trimestre e a gente começou outro jogo. Só que nesse processo de acabou o trimestre e começou o trimestre novo, entraram mais 3 pessoas. 2 pessoas. E é isso. O que você faz? 14 pessoas, 15 pessoas, 15 adolescentes. Então não faz. E aí é um problema. O que eu consegui fazer? Uma das meninas que estava no terceiro ano, ela pediu, Pedro, a gente conversou, cara, você quer mestrar, Carol? Aí ela, quero. É o Vitor, que é um garoto que já está comigo já há quase 2 anos, na de RPG. Vitor, você vai mestrar? Aí ele, tá bom. E aí eu criei 2 grupos. Então eu coordeno hoje 2 grupos de RPG na escola, que são grupos... nem você mais mestra diretamente, você já... Nesse trimestre não, esse trimestre não mestrei. Provavelmente ano que vem eu também não vou mestrar. Eu devo passar a bola para ele, vou mestrar no primeiro trimestre, para apresentar para novas pessoas, para novos alunos e tal, e vou separar. A RPG tem essa problemática de que você esbarra no que vai acontecer. Então, ou você faz uma trajetória linear, e que a pessoa não tem o que fazer, tem que seguir por aquele caminho, entendeu? Mas aí, assim, você vai pecar por algumas vai matar muita coisa. Você vai amarrar alguns problemas, mas se você deixar não linear e aberto, você vai ter problemas, porque eles podem inventar qualquer outra coisa, como ficar na nave e fugir. Entendeu? Assim, e aí, o que você faz? Isso é uma coisa legal, assim, eu só assim, dentro da escola, a filha da Rafaela, minha aluna, e meu filho também já era coisa assim, eles narrando para outros alunos, para criar, para alunos mais novos. Você vê isso? Aí é legal porque é uma indicador, assim. É uma disciplina que não tem idade. Eu tenho uma aluna, que é essa aluna de terceiro ano e um aluno de segundo ano mestrando para um de primeiro ano, outro de segundo, um de sétimo, entendeu? Eu só não tenho sexto ano. Mas ensino fundamental 2 e ensino médio tem todos. Vamos lá, a gente que está Você pegou a turma e dividiu em personagens. Você também. depois? Sobre essa questão para mestrar para um grupo grande, uma solução que eu vi foi até do Luciano, que ele separa a turma em grupos, assim, em cada grupo é um personagem. Tipo, tem uma turma de 20 alunos, cada 4 alunos são um personagem. Aí eles têm que decidir as ações desse personagem. Eles 4 decidem o destino de uma pessoa só. E aí dá pra funcionar pra equilibrar o jogo, assim. O Igor Moreira, provavelmente lá na palestra do lado, ele está criando um jogo para fazer sala de aula que funcionou bem, mas eu não consigo, eu preciso presencial, é um limite mesmo. Há 2 anos, vou falar. Há 2 anos atrás eu tive essa ideia. Tinha 12 alunos e eles queriam jogar de qualquer maneira, eu não podia dividir, não tinha a ideia de fazer essa divisão botando um jogador como mestre e tal. Não estava querendo, e aí eu falei que vamos fazer o seguinte, joga em duplo. E aí eu botei os jogadores para jogar em dupla e funcionou muito bem. Teve um dia que um dos alunos que era muito elitista, muito histórico, tudo que você possa imaginar, né, ele faltou. E tinha uma menina que jogava com ele. A menina ficava mais quieta e o garoto que ditava o ritmo do personagem, claramente. E por mais que você seja professor, por mais que você seja mediador, você não consegue às vezes, né, você até fala, cara, segura um pouco, qual a sua ideia? E a menina não falava, até que a menina pôde falar porque o garoto faltou. Quando ele faltou, ela transformou o personagem dele, né? Ela sexualizou o personagem, ela botou o personagem dele sendo homossexual. Quando ele chegou na sala e ele quis interpretar, e ela... Mas ele é homossexual, ele não faz isso. E a mesa toda, concordou, aí ele, que isso? Mas não, aí eu... Gente, olha só, você faltou, deu mole,
quem mandou faltar, não podia falar nada, e eu em grupo, né, a construção do personagem. E aí acabou. E aí, assim, ele ficou amuado no canto dele, dava os palpites de vez em quando e tal, mas aí quem passou a editar foi ela. Muito Eu não conseguia, assim, ela tentava fazer, não conseguia. E aí ela teve o momento dela e ela conseguiu. Então foi muito legal, assim, foi muito nítido, né, a construção do personagem, né? A construção do próprio grupo, porque o grupo também ajudou. Isso é outra coisa, o grupo tem que ajudar também, né? Porque o grupo podia ter dito, não, quer dizer, quem tá falando é ele. Enfim, mas foi bom, funcionou. Não, eu tava pedindo, por favor, conta essa história. Eu levantei a mão pra isso. Tem uma situação, eu tinha uma aluna que é Down, né? E ela teve aquela coisa, né, de cuidado, que os alunos tinham de cuidado, ela era bem protegida. Só que a primeira experiência que ela fez quando ela entrou em jogo de RPG comigo, foi ela quis fazer um personagem má, assim, ela queria ferrar o grupo de qualquer jeito. E ela era a mazinha do grupo e se divertia com isso, porque era a única oportunidade que ela tinha, social, de poder ser ruim também. Porque a gente, eu acho isso muito positivo, porque é uma coisa que a gente tem que falar com cuidado, óbvio, né? Não estou defendendo nenhum tipo de coisa, pelo contrário. Mas eu acho assim, quando a gente pensa em situações de trazer essas pessoas que estão à parte da sociedade, infelizmente ainda, a gente ainda tem muita dificuldade com isso, deixar as pessoas aflorarem a personalidade delas, inclusive de coisas que a gente não precisa gostar. Eu acho que a gente às vezes tem um excesso de proteção que às vezes eles próprios não querem, eles próprios querem vivenciar. Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu achei muito legal, eu me divertia muito com as histórias dela. E ela sempre tinha um plano, alguma coisa, e os planos eram bons, eram funcionais. E ela sempre um negocinho, o grupo gostava, era um negócio que funcionava mesmo, boa interatividade. Vamos lá. O que mais? Então, primeiro parabéns pelas falas, gostei muito. O RPG, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa, que você chegou a falar um pouco, Pedro, dessa linha tênue, né, entre o RPG e a literatura, do aluno se sentir autor. Isso é muito importante. Eu recentemente li um artigo da Tânia, que está dando nome à sala, ela falando como os professores que jogam têm na sua história muita leitura em comum, né? São pessoas que leem muita literatura. Então esse universo fantástico, essa criatividade, essa capacidade de você ir para esse círculo mágico, seja no livro. E aí eu queria saber de vocês que jogam com os alunos, assim, de como, se vocês percebem, tanto que você falou assim, do aluno indo ler que não lia, ou do aluno que lê entrando na história de uma maneira mais propriedade, e esse sentimento de ser autor, né? Eu, por exemplo, com o Peter Jackson e com o Harry Potter, os alunos que jogavam comigo, que não liam, não tinham lido, começaram a ler, ou pelo menos assistir um filme, que já era alguma coisa, mas muitos foram ler mesmo os livros por causa disso. Isso é uma coisa, você tem uma coisa assim, você sugere um tema e você vê os jogadores se interessando pelo tema a partir disso. E você tem o caminho inverso, coisas que os alunos e os adolescentes se interessam, né, com o tema, sendo trazidos para dentro do jogo, com uma forma de reforçar aquilo que eles já gostavam. Eu vejo muito isso, né, assim também. O aluno gostava de Harry Potter, e o que gostava de Percy Jackson, eu até consegui jogar com ele, depois eu molhei o esquema, ficou boa a ficha, não funcionou, não sei como funcionou. Mas até você conseguir trazer isso para eles, né, ele tinha esse interesse, então você vê isso. E você vê também, porque você gera muitos interesses afins. Por exemplo, a gente está fazendo uma situação de matemática. Eu gosto, às vezes, de estudar matemática, problemas de contagem, para poder entender o funcionamento dos dados. Como é que eu sei que um sistema que eu estou fazendo está funcional ou não está, eu tento fazer o cálculo, o que é mais probabilidade. O Pedro faz isso em 2 minutos, eu faço isso em 3 meses, mas tudo bem. Mas eu acho que tem isso, eu acho que não é só leitura, eu estudo de maneira geral. Tem uma aventura que eu usei no Ponto Nerd, que teve um mês e pouco atrás, que é uma aventura cyberpunk que chama Cabin Fever. E assim, os personagens estão presos dentro de um bar com vazamento de gás, vítreo, esqueci o nome agora técnico, mas eu sou péssimo em química, tá? Mas tem um vazamento de um gás que é um corrosivo de vidro, e os alunos tinham que descobrir o que estava acontecendo
por causa daquilo. Aí o cara, brinquei com ele, brincou também de volta, né? Que assim, nunca imaginou que uma aula de química ia servir para uma aula de RPG. Porque dentro daquele conhecimento, ele pode usar aquele conhecimento de uma forma positiva. Você valoriza o conhecimento da RPG, eu acho isso muito legal. E leitura você tem que ter leitura, você tem que ter música, você tem que ter conhecimento de filme, para você poder, quando você mestre e quando você joga, você tem elementos para contribuir para a mesa, senão você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa. Eu sou o bárbaro que mata a gente com a espada. Tem hora que cansa, tem hora que você quer outras coisas, você quer ter um personagem mais envolvido, você quer outro tipo de interação no jogo. Isso puxa muito dos alunos, puxa muito dos alunos, sem dúvida. E existem até jogos que eles usam parte do nosso mundo mesmo no cenário. Tipo, o Ás Mágica, ele usa bem próximo à nossa Idade Média de verdade, só que com a magia existindo. Os magos não são aqueles magos que tacam fogo em todo mundo o tempo todo, que nem de filme não. Então eles têm que estudar um pouquinho do conceito, entender um pouquinho como é que era a alquimia naquela época, para construir um personagem para aquele jogo. Ou o Sétimo Mar, que ele é já na época das navegações, mas também é próximo da nossa Europa. Assim, não é exatamente porque ele já tem nações e na nossa ainda estava começando a centralizar o poder ali, mas ele já tem um conceito próximo do nosso histórico. Então você já vê o livro, a pessoa já quer criar quer criar um novo personagem, não quer fazer a mesma coisa, vai acabar lendo um pouco sobre uma outra nação, vai acabar lendo alguma coisa, para tentar puxar uma ideia de não fazer a mesma coisa o tempo todo. E aí acaba puxando essa leitura, assim. Alguém que jogou com criança, com adolescente? Eu já mexi pra criança. Como é que foi? Cara, muito divertido, mas... Não, assim, eu tenho até foto no Insta com estampinha jogando comigo. É bem legal, mas a história tem que ser curta. Tem que ser tipo meia hora, 40 minutos, um objetivo claro, chega lá, faz, não faz, acabou. Porque criança perde o foco muito rápido. Até num evento de board game numa loja aqui no Rio, Qual? Na Game of Boards. Sim. Então, aí eu Pode já falar, mexi umas 2 vezes lá no... Porque eles têm um evento só pra criança. Bimestral, o segundo domingo do mês, só pra criança. Aí tem brinde pras criancinhas, jogar as coisas todas, eu já mexi RPG lá e... Pô, é diferente, porque as ideias deles são muito criativas e não se preocupam com o que tá na regra. Né? Não, eles não se preocupam com o que tá na regra. Eles têm as ideias que um jogador engessado não tem. Porque você sabe que você tem que rolar tal nível com tal bônus para alcançar tal número. A criança não, a criança vira e fala, eu quero fazer isso. E aí você permite a criança fazer aquilo, porque pode, tá na regra, pode ser feito, mas você já pensa muito, já tem uma mente muito na regra, muito no jogo. A criança não, a criança tá ali para se divertir enquanto tá interessante, porque se não deixar interessante, se ela não puder fazer as coisas rapidinho, ela arranja outra coisa. Ela tá ali pela narrativa, né? Ela tá ali pela contação da história. É tipo, eu fiz uma história uma vez que todos os adultos sumiram e as crianças tinham que pegar a bruxa que sumiu com os adultos antes da hora do almoço, porque eles iam morrer de fome sem mamãe pra fazer comida. Falando em narrativa, eu sou professora de português, então o que eu faço geralmente todo começo de ano? Eu faço uma aula de leitura. E agora eu aprendi que eu só posso fazer roda de leitura com psicólogo do lado, roda de leitura sem psicólogo, sem chance. E aí que eu vou entrar a minha pergunta, porque quando eu faço essa roda de leitura, o que eu peço para eles? Eu peço para eles fazerem, eu distribuo vários livros e peço para eles lerem assim 2 ou 3 páginas que nunca viram. Os 15 minutos que eu dou para eles vira quase 1 hora, mas o que acontece? Depois eu peço para eles fazerem uma resenha, ou seja, para relacionar aquilo com a vida deles, né? Eu nunca joguei RPG, eu queria saber se isso também acontece dentro desse universo, deles pegarem, porque a minha cabeça funciona assim, uma coisa é você ter uma second life ali, né? E a outra é você trazer aquilo para a tua realidade, para o teu dia a dia. Então eu tive questões sérias dentro da minha prática, eu falei, não, professor, porque isso aqui tem a ver comigo, porque eu me motivo, eu estou porra, eu tenho que me matar. Eu falei assim, bom, gente, roda de leitura sem psicólogo é impossível. Eu queria saber como é que isso acontece, e se acontece, em que nível que isso acontece dentro da RPG. Eu tive esse ano, passei esse ano fazendo RPG efetivamente, né, e eu comecei com a minha primeira turma do primeiro trimestre, tinham 8 alunos, 7 alunos iniciais, e no meio, no final, entrou, esse aluno que entrou, ele não falava com ninguém, nem do grupo, nem com ninguém da escola. Era um aluno novo que ele entrou na escola em fevereiro, e em abril
todo mundo se falou, todos os professores falavam, o que está acontecendo? Porque o aluno, ele chegava na hora do recreio, ele ficava no andar da escola mesmo, no prédio, e não falava com ninguém. Não se socializava, não falava com ninguém. E aí eu conseguia, através do Guerra Infinita, né, ter uma proximidade. Vingadores, eu consegui falar um pouquinho com ele, porque ele gostou muito do filme. E aí eu consegui colocar ele na aula de RPG. E aí a aula de RPG ele começou a falar, e aí começou a criar um grupo de amigos e tal, não sei o quê. Nesse trimestre agora, os alunos que dividi, coloquei um aluno do terceiro ano, um aluno do segundo. Ele ficou um aluno do segundo ano. No meio desse grupo tinha uma menina da sala dele, que, e aí por questões sociais, a menina chegou e falou, ela não foi no primeiro, foi no segundo, quando o grupo foi montado ela não foi no outro, ela faltou 3 aulas seguidas, sei lá, 2 aulas seguidas. E aí eu fui falar com ela, o que houve? O que você está faltando? O que está acontecendo, né? Aí ela, não gosto de fulano. Não você começou a se socializar comigo. E aí, quando ela falou isso, outros alunos do grupo, pô, mas não é assim. E aí criou-se uma roda de conversa. Então assim, o RPG ele funciona para isso também. Porque você vê que aquele jogo ali, o que está acontecendo por fora. O que aconteceu com aquele aluno? Eu consegui descobrir o que acontecia com aquele aluno, porque ele não falava com ninguém. Depois, por que essa menina não falava com ele? O que aconteceu? Não, mas aquela menina não falava com ele por causa disso. Não, mas no outro grupo ela falava, entendeu? Essas redes de comunicação, de interação funcionaram muito bem. Assim. Então o RPG ele ajuda nisso, inclusive tanto na parte do social do garoto, quanto na parte social da garota, que não queria falar com ele. Então, o jogo facilita, como o jogo social de construção de história em conjunto, você precisa estar ali. E ele é um garoto que ele precisa de atenção, por conta familiar e tal, é aquela criança que claramente faz muita coisa. E aí você consegue olhar e analisar brevemente, e aí você vai e passa para o SOI, né, para o sistema de orientação. Lá, aconteceu isso, vocês precisam fazer alguma coisa. E aí já toma as devidas providências do que está acontecendo. Eu acho que aparece alertas, né? Eu não sou professora, mas eu lembro dos meus grupos de RPG, aparecem certos alertas que aí você começa a prestar atenção, no caso educacional você passa. Mas ele traz à tona, eu acho que coisa que a gente tem dentro da gente, invariavelmente, né? Porque o teu personagem é uma partezinha de você, de alguma forma, né? Exatamente. Mesmo um personagem pronto que você ganha, você acaba interpretando ele da tua ótica. Sim, né? Joga no mesmo. Você jogou bastante no brasileiro, você conhece, tem coisas lá que são muito pessoais ali, tem coisas, né? E assim, a gente vê os adolescentes, conforme os adolescentes lidam com isso. Você jogou com adolescentes? Eu joguei com os amigos da Morgana, né, da minha filha, um tempo, e joguei com adolescente quando eu era adolescente. Eu às vezes prefiro jogar com pessoas mais novas do que com pessoas mais velhas, tanto pelo que ele falou também, de se pensar muito dentro da caixa, ficar só no negócio de regra, é mais divertido, né, é mais interessante, parece que eles estão com mais vontade de aprender, de querer buscar as coisas. Então só parece que tá batendo, né, de mais velho, parece que tá batendo cartão para jogar mesa de RPG. Eu tive um caso de um aluno que ele tinha um pensamento político muito firme numa coisa, né? Ele tinha aquela coisa, não, porque o capital, porque não sei o que e tal, não sei o que. E aí a gente jogando uma mesa, um negócio, eu falei, acabou calhando uma proposta, que era eles encontraram numa sala um item mágico, né, uma pedra, não era nem mágica, era só uma pedra bonita que eles queriam. Cada um era um personagem, cada um era tipo Indiana Jones, o outro era só um pesquisador, o outro, cada um tinha uma função, né? E eu falei, gente, então, beleza, cada um de vocês encontraram essa pedra, o que vocês vão fazer? Cada um falou, né, pô, vou pegar essa pedra porque eu levo pra minha universidade pra mostrar, eu quero não sei o quê. Ele falou, a gente quebra essa pedra por igual e cada um leva um pedaço. Aí eu parei, olhei para um lado, olhei para o outro, e o capital da coisa de ficar sozinho, só com o seu, né? Por que você está dividindo? Aí ele...
Eu acho que eu quebrei ele naquele momento e ele parou e pensou, ele falou, não, mas isso é melhor dividir, porque fica todo mundo por igual, porque senão eu vou ficar sem. Nem ele sabia o que ele era, né? Exatamente. E aí foi legal porque houve essa construção do ponto dele, entendeu? E eu gosto muito dessa coisa cooperativa que o RPG força, né? O RPG não é, como narrativa, é raro, tem alguns que são competitivos também, mas a principal função do RPG, como base, é a cooperação. Então você senta num jogo de RPG, você bota cada um com uma função, não adianta o cara ser o matador, você não vai conseguir abrir a porta, não adianta o cara ser o rei do software, você vai chegar, o cara vai dar um tiro na cabeça dele na primeira oportunidade, e por aí vai. Eu acho que a gente cria um pouco essa possibilidade de interações de papel e processos. Isso é uma coisa que a gente acabou nem falando muito, né? Mas que a gente já discutiu, e eu sei que a ideia do ator, a gente poder vivenciar papéis diferentes do que ele vivencia. Eu estava falando do exemplo da aluno, né, que na hora que sai que ela pode vivenciar um papel, pode transformar esse papel, isso é muito transformador no sentido de empoderamento puro mesmo. Assim, eu sou capaz, eu consigo vivenciar uma história, eu consigo criar uma narrativa em cima disso. Isso é fantástico, cara. Isso é uma coisa que a gente ainda tem muito que camelar para conseguir fazer bem, mas que eu acho que a gente com jogos narrativos consegue fazer bem. Essa possibilidade do cara criar a própria identidade a partir daquela situação e vendo como é que ele sente aquela situação, vendo como é que ele sente cada papel. Isso é bom. Vamos lá, o que mais? Cláudio, você jogou com criança, você ia falar? Eu joguei com os meus filhos, né? Assim, eu tenho 3 filhos pequenos, né? Então, primeira vez que eu comecei para eles, o mais velho tinha 7 anos e as gêmeas tinham 5. E aí, assim, eu inventei, assim, eu sempre tive muito receio de mestrar RPG, né? O Pedro sabe disso, né? Que sempre sou cobrado para fazer isso, sempre me esquivo, porque eu acho complexo, né? Os sistemas eu acho muito, assim, em geral são muito complexos, né? Então eu improvisei um sistema com eles lá que rolava o D6, se conseguir 1 ou 2 falhou, se conseguir 3, 4, 5 ou 6 acertou. E aí assim eu falei, vocês podem escolher, cada um pode escolher qualquer personagem de desenho animado. Aí o cara, né, que é o mais velho, escolheu jogar com a Ravena, as meninas, um jogou com o personagem do Umizumi, outra com o personagem do Bubble Gup, isso aí eu inventei mais ou menos uns poderes que cada um podia fazer, a gente fez uma combinação prévia do que valia ou não. E assim, aí eu criei uma historinha bem simples, né? Que eles iam para um lugar, tinham um desafio, eles tinham que resolver um problema e tudo. E funcionou super bem, né? Assim, é até interessante que você vê que as crianças, assim, têm umas soluções, né? Eles vão criando umas soluções muito interessantes e até para mim, assim, foi muito gratificante também, né? Porque eu nunca pensei que fosse conseguir mestrar e tal, né? Pô, eu mestrei para as crianças, foi super tranquilo. De vez em quando a gente joga alguma outra coisa também e fala assim, então vamos jogar agora de Harry Potter. Vamos jogar agora. Eles gostam muito desse esquema e, é claro, né, para fazer esse esquema de cada um poder escolher um desenho, você tem que conhecer bem os desenhos. Então você tem que conhecer bem o universo infantil também para poder mestrar isso. Eu jamais conseguiria mestrar para um grupo grande também, assim. Eu acho assim que 3, 4 tá... Quando você não estiver cantando o Baby Shark, tá valendo. Não é? Mas eu acho que isso é importante dizer, né, que assim, essa questão de interação familiar, inclusive, entre os jogos, isso não é só o RPG, é você poder, esse convívio que a gente tem, que a gente está se perdendo, porque nós somos uma espécie que cresceu inventando fogo, na qual nossos ancestrais sentavam em volta de fogueiras, e em volta dessas fogueiras contavam histórias que eram importantes, inclusive para a preservação dele. Como é que o cara tinha matado o tigre, como é que o cara tinha fugido de não sei o quê, como é que o cara tinha feito uma fogueira, encontrado uma fruta, enfim. Se a gente pensar, a gente ainda senta em volta de fogueiras, as televisões e os celulares, enfim, para sentar, ouvir e contar histórias, né? E essa essência da narrativa ainda é muito forte. O RPG conseguiu retratar isso em parte, alguns jogos resgatam isso muito bem, mas é importante a gente lembrar que a narrativa é uma força muito poderosa dentro dessa construção cultural, assim como os jogos são muito antigos, dentro das culturas diferentes, né, as brincadeiras com algumas regras, é muito constituinte do ser humano a capacidade narrativa e a capacidade de jogar. E não é que outras espécies não tenham comunicações. Você tem alguns trabalhos, por exemplo, com a comunicação por linguagem de sinais com chimpanzés ou com outros apes, gorilas. Eu vou olhar para lembrar. Mas gorilas têm comunicação de sinais, mas são linguagens muito mais simples do que a gente tem. Né? São palavras, construções muito mais simples do que a gente é capaz. E a mesma coisa com os jogos. Né? Além que Dois Gatinhos tenha um jogo, que tem
algumas regrinhas que eles podem estabelecer, onde pode pular, onde pode morder, onde não pode, a capacidade deles de criação de um jogo com regras muito complexas, mais complexas que isso, é praticamente inexistente. Né? Então a gente tem que levar em consideração que a narrativa e os jogos são coisas muito constituintes dentro da nossa espécie, dentro do ser humano, que as nossas relações sociais passam muito por jogos. Né? O Zinga acha que os poemas já são uma espécie de jogo, enfim, talvez não vá tão longe, mas ok. Mas são muito constituintes dentro disso e a narrativa é muito poderosa dentro disso. Então os jogos não deixam de ser, de certa forma, um irmão da narrativa, não deixam de ser um primo-irmão, aí uma possibilidade. E você unir as duas coisas, você consegue produzir coisas muito bacanas. E quando vocês né, usam o Harry Potter, Percy Jackson, o personagem de quadrinhos, de desenho que eles estão falando, o que você está fazendo? Você está fazendo uma imersão, né? Que aí o RPG, os jogos narrativos, tem essa capacidade, essa possibilidade. Acho que isso é o grande barato. É você se colocar naquele personagem e você sentir que aquilo ali, você está vivendo aquilo ali, né? Então essa que é uma das ferramentas mais importantes, né? Para a galera da história, por exemplo, eu vou fazer um RPG histórico, você conta aquela história toda, faz toda a preparação e coloca elementos históricos para que o aluno se sinta naquele processo. Eu mestrei um curto RPG, né, junto com o professor de História, e aí eu falando, eu mestrando e tal, e aí de vez em quando eu olhava para ele, Marcelo, o que ele faria agora? O que eu posso colocar? Qual elemento que eu posso colocar? Né? E aí o Marcelo, que era professor de História, ele conduzia em alguns momentos a narrativa, porque ele colocava, né, lá, eles chegaram numa ilha e tem um fugitivo, tem um sobrevivente de um outro barco. O que pode ter? Pode ter esse elemento, com certeza vai ter uma igreja. Qual é o século? Tá. Com certeza vai ter uma igreja, com certeza vai ter isso. Então a gente criava o cenário e a história e a narrativa com elementos históricos que ele ia ajudando a construir. Então assim, essa imersão é fundamental. Né? Vamos só para fechar uma taquete, que já são quase uma e a gente tem que voltar às duas, senão deixam vocês almoçarem. Quase mesmo, né? Dá para colocar o RPG em qualquer disciplina, não é exclusividade da literatura e tal. Fico imaginando assim, como é que eu vou fazer um RPG em biologia? Eu tenho que ensinar microbiologia para alunos e tal. Daí eu fico imaginando, dá para criar uma história que tem um personagem, assim, que ele, um NPC está com alguma doença e tal, os alunos podem ser, sei lá, personagens de um hospital, eu começo a dar pistas e não sei o que. Dá pra criar, assim, se botar a cabeça pra funcionar, dá pra colocar RPG em qualquer disciplina. Dá pra trabalhar matemática pra caramba. Você pode criar um estudo de caso mesmo, mas colocar os alunos na história. Só uma coisa, assim, é uma leitura que vale a pena. Tem uma revista que chama Genética na Escola. E essa revista, se não me engano, tem um grupo de meninas que trabalha RPG com genética. Enfim, fica a dica, de repente dá uma googlada e acha o trabalho deles. Por causa do próprio lobisomem eu estudei genética. Por causa do próprio lobisomem eu já estudei genética, assim, antes de eu pegar a matéria no colégio, porque nesse jogo o lobisomem é um gene recessivo, então eu ficava pensando quantas combinações de gametas ali pro lobisomem sair, porque o lobisomem tem uma chance raríssima de sair, então o dominante, o recessivo, eu fazia várias tabelas, antigamente eu comecei a aprender para isso. Meu filho queria fazer evolução a partir do Pokémon e mostrar como o Pokémon era errado, o conceito de evolução do Pokémon não existiu, ainda bem. Mas essas coisas, mas isso que eu acho legal, essas narrativas que a gente coloca essa molecada para se apropriar, ganham uma força, ganham um sentimento de isso me pertence, isso faz parte da minha constituição, da minha identidade, que eu acho fantástico. Mesmo que não use isso depois, mas só para aprender aquele elemento, poder pensar naquele elemento, nossa, faz uma diferença tremenda. Você não tem que usar, né, tudo que você está aprendendo, né? Não tem que ter o fio utilitarista, né? E desenvolvimento pessoal também, né? E você conseguir narrar alguma coisa que está acontecendo, você tem que usar todos os elementos de conhecimento que você tem. Então isso é um treino cerebral, é uma descarga que você tem de sinapse, que é algo absurdo. Quase falei sinopse, olha só o afário. Mas sinopse dentro do narrativo não está tão ruim. Mas que é isso, né? Você tem uma geração de energia, uma geração de energia, falando
química mesmo, né? Que você tem que fazer de ligação de ônibus, você tem que fazer de associação de palavras, você tem que estudar com o tempo para você poder aproveitar melhor aquilo. É um absurdo. Gente, a gente tem que ficar por aqui, senão não passa. Estamos de volta aqui 2 horas, ok?